Bom, vamos começar o estudo de preclusão. Eu vou trazer, além do conceito das espécies de preclusão, eu quis trazer também algumas coisas interessantes sobre o tema, como a relação da preclusão com a independência funcional do Ministério Público, a falar um pouco sobre preclusão pró-judicato e a preclusão judicial, fazer a diferenciação entre elas e tratar dos efeitos da preclusão, das espécies, do conceito, da finalidade, para que a gente entenda que é um instituto que é importante, mas ele também não é tão extenso, tá bom? Então vamos lá. Bom, então vamos começar não pelo conceito da preclusão, mas pela finalidade, pela sua finalidade, que aí o conceito vai ficar mais fácil de ser entendido. A preclusão ela surge como um efetivador de segurança jurídica dentro do processo. Afinal de contas, se as partes tivessem como praticar os seus atos processuais a qualquer momento, sem nenhum prazo inicial ou prazo final, não haveria segurança, não haveria por que ingressar com uma ação judicial. Afinal de contas, aquela sentença, aquela decisão poderia ser modificada ou revista a qualquer momento. Ou seja, eu nunca teria uma segurança, eu nunca teria efetividade nesse processo, ou mesmo utilidade em um processo judicial. Assim, a gente pode conceituar a preclusão como a perda do direito da parte de praticar um ato processual. E essa perda do direito de praticar um ato pode se dar em decorrência de 4 motivos. Primeiro, pela consumação do ato, ou seja, pela realização do ato dentro do prazo processual, ou pela não realização do ato processual dentro daquele prazo, ou ainda porque a parte praticou um ato que torna incompatível a realização de um ato posterior, ou por final, trazendo para a última hipótese, a hipótese da preclusão punitiva, que a gente vai ver dentro das espécies, que é aquela que surge quando a parte produz ou pratica um ato ilícito dentro do processo e faz surgir para ela a preclusão punitiva. Bom, a primeira espécie de preclusão que a gente vai falar é a preclusão temporal, talvez a mais conhecida delas, que é a preclusão que surge quando a parte perde o prazo processual para cumprir um ato. Ou seja, se a parte tem 15 dias para apresentar a contestação, ela não faz, ela faz no 16º, ou nem faz, ela nem pratica esse ato. Naquele momento ocorre a preclusão temporal para ela, ou seja, ela perde o direito de praticar aquele ato, perde o direito de apresentar a sua contestação. E isso serve também para qualquer outro tipo de prazo processual, para emenda inicial, para prazos recursais, não importa. A preclusão temporal ela surge nesse momento, quando a parte não pratica o ato dentro do prazo processual. Já indo para a segunda espécie, ou segundo tipo de preclusão, a gente tem a preclusão que é o oposto da preclusão temporal, que é a preclusão consumativa. E ela surge quando a parte consuma o ato que deveria praticar, deveria ou poderia praticar. É por isso que a gente diz que a preclusão ela é a perda do direito de praticar uma faculdade ou um poder processual. Então, a parte deve ou pode praticar aquele ato. Então, na preclusão consumativa, a parte vai e pratica o ato dentro do prazo processual. Então, vamos pensar naquele caso da sentença publicada, que a parte vai ter 15 dias agora para apresentar a sua apelação. Nesse caso, imagine que ela interpõe a apelação no prazo de 10 dias. Isso quer dizer, então, que nos outros 5 dias finais desse prazo, ela pode complementar ou modificar ou melhorar ou apresentar uma outra apelação? Não. Isso quer dizer o seguinte, que no 10º dia está consumada a prática do ato, ou seja, naquele momento surge a preclusão consumativa. O código ele tem uma inteligência de que o ato perfeito, o ato praticado perfeitamente, sem vícios, não precisa ser refeito, não precisa ser corrigido, a não ser que ele tenha vícios e defeitos. Mas isso são exceções que não serão vistas agora na preclusão consumativa. Basta a gente ter em mente o seguinte: preclusão temporal e preclusão consumativa são opostos. A preclusão temporal ela surge quando a parte deixa de apresentar ou de fazer o ato processual que podia ou deveria dentro do prazo legal. E nesse momento surge a preclusão temporal. Já a preclusão consumativa é justamente o oposto. A parte pratica o ato dentro do prazo. Porém, ela não pode praticar de novo, ainda que sobre um prazo processual para ela. Não sobra prazo processual. O ato praticado é o ato consumado. Nesse momento surge a preclusão consumativa. Passando para o próximo tipo de preclusão, a preclusão lógica, que talvez é aquela que mais cause dúvida e gere dúvida na cabeça das pessoas, mas realmente não tem porquê, ela é uma preclusão tão simples quanto as outras. A questão é perceber, no caso concreto, a ocorrência dela.
E também eu acho mais fácil começar falando de uma hipótese, de um exemplo de preclusão lógica, do que tratar realmente do seu conceito. Primeiro a gente apresenta um exemplo para depois tentar entender o conceito. Vai ficar mais fácil dessa forma. Então imagine a seguinte situação. A parte ré confessa o ato ao qual ela é acusada na petição inicial do autor. Se ela confessa esse ato, não há por que ela pedir ao juiz a produção de prova desse ato confessado, em sua contestação, em qualquer ato posterior ao fato dela ter confessado, justamente pela inteligência do código de que, se um ato foi praticado, esse ato não pode ser contrariado, não faz sentido que esse ato seja contrariado por um ato posterior da parte. Ou seja, para que eu vou querer provar um ato que eu já confessei? Essa é uma das hipóteses de preclusão lógica. Por fim, a gente trata de um tipo de preclusão que é um pouco esquecido pelos doutrinadores, por quem faz resumo na internet, mas é um tipo de preclusão muito importante, que ela não é necessariamente advinda da perda de um prazo ou da prática de um ato, ou mesmo de atos contrários entre si. Ela surge como uma punição à parte que comete um ato ilícito dentro do processo. Ou seja, imagine a situação da parte que retira os autos no cartório, faz carga dos autos, e ela não devolve os autos no prazo processual, no prazo concedido pelo juiz, 5, 10, 15, 20 dias, não importa. O prazo que o juiz concedeu para a carga desses autos, ela não cumpre o prazo para devolução. Nesse momento, ela comete um ato ilícito, ainda que seja processual, mas ela comete um ato ilícito, e ela pode perder o direito de vista dos autos fora da secretaria, fora do cartório, como eles chamam. Então, isso é o exemplo de um tipo de preclusão punitiva, que é a perda do direito em razão do cometimento de um ato ilícito dentro do processo. Como eu disse, muitas das vezes isso é um tipo de preclusão que é esquecido e alguns doutrinadores nem tratam como tipo de preclusão. Lembrando que preclusão é um efeito. Em alguns momentos é um fato que gera outros efeitos, mas na maioria das vezes preclusão é um efeito. Então, pensemos na preclusão temporal. A preclusão ela é um efeito da perda de um prazo processual. Pensamos agora na preclusão consumativa. A preclusão consumativa ela é um efeito justamente da prática de um ato, da consumação de um ato anterior. Agora a gente vai pensar, por exemplo, na preclusão lógica. Por que ela é um efeito? Justamente porque é o seguinte, a partir do momento que a parte pratica um ato anterior, surge ali a preclusão lógica para o ato seguinte. O ato seguinte ele perde o direito de praticar aquele ato em razão de um ato anterior. Naquele momento surge a preclusão lógica, no momento A. E no momento B, esse ato não poderá ser praticado. Mas a gente vai ver lá na frente nos efeitos da preclusão. Outras hipóteses que a gente pode citar de preclusão punitiva são interessantes. No artigo 622 do Código de Processo Civil, traz alguns ilícitos que, se cometidos pelo inventariante, ele perde a condição de inventariante. Isso daí é a perda do direito de ser inventariante. Logo, é um tipo de preclusão punitiva tratado pela doutrina, principalmente do professor Fred Didier. Outro exemplo de preclusão punitiva é aquele do artigo 77, parágrafo 7º do CPC, que a parte que pratica um atentado processual, por assim dizer, ela pode ser impedida de falar nos autos até o momento que o juiz julgar oportuno ou da parte realmente que ela deva se manifestar. Ou seja, mais uma vez, é uma punição à parte em razão da prática de um ato ilícito, que no caso é um atentado processual. Ela pode perder o seu direito de falar nos autos. Isso causa uma consequência para ela, um efeito para ela. Vencida essa questão das hipóteses, das espécies ou tipos de preclusão, a gente tem que se fazer a seguinte pergunta. Todos os exemplos que foram dados aqui são situações voltadas para o autor e para o réu. E para o juiz, incide algum tipo de preclusão? Sim, a resposta é positiva e são as chamadas preclusões judiciais. Vamos pensar caso a caso, trazendo exemplos de preclusões judiciais, tanto de preclusão temporal, consumativa, lógica ou punitiva. No caso da preclusão temporal, o artigo 226 do Código de Processo Civil diz que o juiz deverá prolatar seus despachos em 5 dias, decisões em 15 e sentenças em 30. Contudo, se justificadamente eles não fizerem, não haverá preclusão temporal para o juiz. É muito difícil imaginar uma hipótese onde o juiz vai perder o direito de decidir em razão de não ter cumprido esses prazos do artigo 226. Apesar de ser muito válida
o dispositivo do Código de Processo Civil, tentando dar mais celeridade e tentando puxar um pouquinho para que os juízes possam prolatar e possam ter um prazo a cumprir. É muito difícil que isso aconteça, até mesmo porque esses prazos são tratados como prazos impróprios, ou seja, prazos que foram colocados ali como uma mera orientação aos juízes. Outra hipótese de preclusão judicial é a hipótese de preclusão consumativa. Quando o juiz prolata suas sentenças, decisões, ele não pode rever essas sentenças ou decisões, a não ser que haja erros materiais. Nesse caso, poderão ser revistas. Mas a regra é que, uma vez consumado o ato, uma vez prolatada a sentença ou a decisão, essa não poderá ser modificada em razão da preclusão consumativa judicial. Tratando agora da preclusão lógica, trouxe 2 exemplos muito interessantes de preclusão judicial lógica. O primeiro está lá no artigo 311, inciso 1º do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão de tutela de evidência com base em abuso de direito de uma das partes, abuso de direito de defesa de uma das partes. Se o juiz conceder essa tutela de evidência com base nesse artigo, nesse inciso, ele perde o direito de não condenar a parte que abusou do direito em litigância de má-fé. Traduzindo, se ele concedeu essa tutela de evidência, ele é obrigado, na sentença, a condenar a parte que abusou do seu direito em litigância de má-fé. O outro exemplo muito interessante também é no artigo 356, no inciso 2º, tem as chamadas hipóteses de julgamento antecipado do mérito, ainda que seja parcial. Se o juiz chama o processo para si, para julgar o processo, porque entende que está pronto para julgamento, e aí a gente tem que abrir um parêntese, quando ele entende que está pronto para julgamento é porque todas as provas foram produzidas, não há mais provas a serem colhidas também. Se ele fizer isso, chama o processo para si e depois sentencia dizendo que faltou prova, ele está errado, ele não pode. Naquele momento que ele chama o processo para si, em razão disso, houve aí a consumação da preclusão lógica para ele. Não faz o menor sentido, são atos contrários um com o outro. Ele diz que tem provas suficientemente produzidas e depois dá pela improcedência do pedido da parte em razão de não haver provas produzidas. Pode não haver provas que comportem o direito que a parte alega existir, mas ele não pode dizer que não há provas produzidas nos autos. E para fechar, trazer aqui a hipótese de preclusão judicial punitiva. Muitos autores, para a gente fazer um link com a preclusão temporal que a gente falou agora, preclusão judicial temporal, muitos autores dizem que quando o juiz perde o direito de prolatar suas decisões e sentenças em razão de não ter feito justificadamente dentro de um prazo processual, eles dizem que ocorre a preclusão punitiva, ou seja, há uma punição para o juiz pelo desrespeito de um prazo processual. Vencidos esses pontos, a gente tem que fazer uma diferenciação objetiva da preclusão judicial, que foi essa que a gente viu agora há pouco, que em nada se confunde com a preclusão pró judicato. A doutrina cita que a preclusão pró judicato é a preclusão para se decidir algo, porque algo já foi decidido. É muito similar com a questão da preclusão consumativa. Alguns exemplos que a doutrina cita também são do artigo 508 do Código de Processo Civil, que ele diz o seguinte: transitar em julgada a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações feitas pelo autor. E também cita o artigo 324 do parágrafo 1º do regimento interno do Código do regimento interno do STF. E lá a gente vai encontrar coisas como prazo para que os ministros se manifestem da existência ou não de repercussão geral de um tema, e o quórum necessário para recusa da repercussão geral de um tema. Presume-se que, pela ausência de manifestação do quórum necessário, haverá repercussão geral daquele tema. Importante também a gente fazer uma diferenciação objetiva entre preclusão e coisa julgada. Como a gente viu lá atrás, a preclusão ela é um efeito que surge a partir de um fato. Então, a parte perde um prazo processual, isso é um fato. E daí surge um efeito, que é justamente a preclusão, a perda do direito de praticar esse ato. Contudo, há situações onde a preclusão ela deixa de ser efeito e se torna um fato. Então, imagine que a parte tinha um prazo para recurso à disposição, para recurso extraordinário, e não cumpre esse prazo, não entra com recurso extraordinário, ou entra no 17º dia, no 20º dia, e não consegue comprovar a tempestividade do seu recurso, ou seja, perdeu o prazo. Naquele momento, surgiu a preclusão temporal para ela. Esse fato da preclusão temporal fará surgir um efeito, que é a chamada coisa julgada. Ou seja,
essa decisão, essa sentença não poderá ser modificada, esse acórdão não mais poderá ser modificado, ele ganha um status de imutabilidade em decorrência de um fato que foi a preclusão. Já caminhando para o final, eu queria trazer um ponto bastante interessante, bem curtinho, que é a relação entre preclusão lógica e a independência funcional do Ministério Público. Então imagine que em um determinado processo o promotor João ele renuncie ao seu prazo processual para recorrer de uma determinada sentença judicial. Contudo, dentro do prazo recursal ainda, outro promotor assume, o promotor José. Ele assumindo a causa, ele pode ainda interpor o recurso justamente, desde que dentro do prazo recursal, justamente em razão da independência funcional dos membros do Ministério Público. O promotor José não fica vinculado ao entendimento formalizado pelo promotor João. Isso daí é muito interessante, é uma suavização da preclusão lógica que ocorreria nesse caso, justamente em decorrência da independência funcional dos membros do Ministério Público. Devo estar colocando aqui na tela os julgados que citam isso, salvo engano, são julgados até do STJ, por conta de ser muito importante, de ser um princípio constitucional, inclusive, o princípio da independência funcional dos membros do Ministério Público. Para a gente chegar no final do nosso encontro aqui, é importante a gente tratar de quais seriam os efeitos da preclusão. É muito simples. Precluso um ato, ele se torna invalidado. Ou seja, se houver a prática de um ato após a preclusão, esse ato praticado após a preclusão, ele é inválido, ele não vai surtir nenhum efeito. Tá? E isso a gente vai rever, vai citar um pouquinho mais quando a gente fizer a nossa aula sobre nulidades. É óbvio que, lembrando, algumas dicas importantes, matérias de ordem pública, como decadência, prescrição, como elas podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, não há preclusão para elas. E aí surge uma questão muito interessante. Mesmo que a parte não tenha alegado na sua contestação, o réu não tenha alegado na sua contestação a decadência ou a prescrição, ele pode peticionar a qualquer momento dentro do processo para dizer, olha, está prescrita essa obrigação, está decadente essa obrigação, e eu não preciso cumprir. Justamente por se tratar de questões de ordem pública que não são abarcadas, não são abraçadas pela preclusão, seja temporal, consumativa, ou até mesmo a preclusão lógica. Bom, eu acho que a gente conseguiu ver bastante coisa sobre o Instituto da Preclusão. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Segue nas redes sociais também, para dar uma força, para mostrar que a gente está fazendo a coisa certa, no caminho certo. Se possível, também coloque aí umas aulas que vocês queiram, alguns assuntos interessantes, que isso aqui está vindo da minha cabeça, de assuntos que eu acho interessantes, que são importantíssimos no direito processual civil, e eu fico no aguardo de vocês. Forte abraço, galera!